Cataguases é uma cidade que tem um histórico com o cinema. Não por acaso estamos aqui na sala de cinema do Centro Cultural Humberto Mauro, um dos pioneiros do cinema brasileiro, que filmou aqui em Cataguases entre os anos 25 e 1929, 4 longas-metragens e 2 curtas, sendo o primeiro curta Valadião Cratera, que é de 1925, em 26 ele fez Na Primavera da Vida, 27 Tesouro Perdido, 28 Brasa Dormida, 29 Sangue Mineiro. E isso passou a integrar a história do cinema brasileiro. Anos e anos depois, em 97, centenário do Humberto Mauro, houve uma grande festividade em Cataguases, que veio o ministro da Cultura, foi exibido o filme Descobrimento do Brasil, que ele fez em 38, enfim. E toda essa festividade aconteceu onde é hoje o Cine Edgar, que é do outro lado aqui da praça. É o prédio que substituiu o antigo Cinema Recreio, Cine Teatro Recreio, onde o Mauro viu os primeiros filmes e fez as primeiras exibições dos filmes que ele fez com Pedro Comelo. Em 97 não havia esse espaço ainda. Aqui foi até o início dos anos 80, era o Cine Teatro Machado, Cine Machado. A Energisa, que tem a Fundação Ormeu Junqueira Botelho, acabou adquirindo esse espaço com o propósito de fazer alguma homenagem a Humberto Mauro. Na virada do século, quando foi desativada a estação ferroviária, como acontece em várias cidades do interior, a estação ferroviária, quando desativada, acaba se transformando no centro cultural. E dito e feito, Cataguases não deu 8. Então eles fizeram o centro cultural na estação ferroviária e deram o nome de Centro Cultural Eva Nil, a estrelinha de Cataguases, dos 2 primeiros filmes do Humberto Mauro. E dentro do Centro Cultural Eva Nil havia uma sala de vídeo chamada Humberto Mauro. Quer dizer, a coisa estava invertida. Em vez de chamar Centro Cultural Humberto Mauro, virou Eva Nil e Humberto Mauro ficou simplesmente com a salinha de vídeo. Aí, quando a Fundação Ormeu adquiriu esse prédio aqui, a ideia que se teve através da... Eu lembro eu conversando com a presidente da Fundação, na época, eu, de certa forma, trabalhava com ela, com a Mônica Botelho. Nós resolvemos dar, então, nomear quem de direito. Então, dá o nome de Centro Cultural Humberto Mauro. A inauguração aqui foi em 2002. E aqui, em 2005, aconteceu o primeiro Cineporte, um festival de cinema de países de língua portuguesa, que é uma realização da Fundação Ormeu, que foi uma grande festa do cinema aqui em Cataguases, com cineastas dos 8 países falantes da língua portuguesa. Veio José Aparecido de Oliveira, que foi o fundador da CPLP, da Comissão dos Países de Língua Portuguesa, e até o ex-presidente português, o Mário Soares. E a ideia era que a cada ano haveria uma transferência, quer dizer, um ano o festival seria realizado no Brasil, o outro ano em Portugal, volta para o Brasil, iria para, sei lá, Moçambique, volta depois a Angola, circulando nos países de língua portuguesa. Depois esse festival voltou ao Brasil, o festival se transferiu para João Pessoa, onde tem acontecido nos últimos anos. Houve um retorno de atividade do cinema para Cataguases, em função do Cineporte. Logo depois aconteceu o festival de Ver e Fazer Filmes, que é um festival super interessante, que alguns cineastas desses países de língua portuguesa vêm ao Brasil e ministram algumas aulas teóricas e passando filmes durante uma semana para alunos de escolas de cinema desses países da língua portuguesa e aqui no Brasil também. No final da semana, esses alunos realizam um documentário, um curta-metragem. Em função disso, normalmente se escolhe o nome de um escritor de língua portuguesa e trabalha-se com um roteiro em cima de argumentos extraídos de obras desse escritor. Em 2008,
após um longo período de tratativas com a família de Humberto Mauro e de longa pesquisa junto à Cinemateca de São Paulo, ao CTAV da Funarte no Rio, a várias bibliotecas, a várias idas à Volta Grande, que é a cidade onde nasceu e morreu Humberto Mauro, nós fizemos, eu digo nós, a Fundação, um memorial para Humberto Mauro que se encontra aqui no segundo pavimento desse prédio. Esse memorial acabou me dando a oportunidade, toda essa pesquisa, de fazer um longo livro sobre Humberto Mauro, em função das pesquisas feitas para o memorial. O memorial oferece ao visitante, através de monitores, 10 pequenos filmes de 3 minutos, mostrando a trajetória do cineasta, do Mauro. Fora isso, um longo acervo de fotos, textos, todas as premiações que o Mauro recebeu, os troféus, estão lá, fotos, enfim. Várias capas da revista Cinearte, que foi uma revista importante na época do cinema brasileiro, nos anos 20, criado pelo Adhemar Gonzaga, que foi um dos mentores iniciais do Mauro. O Adhemar Gonzaga, que depois criou a Cinédia no Rio, e levou o Mauro para trabalhar com ele. O Mauro fez vários filmes na Cinédia. Ele era o diretor da Cinearte, onde publica várias dessas fotos das atrizes. A Eva Nil, Carmen Santos, Lola Lis. Normalmente elas eram capas da revista e é uma coisa interessante porque todas as três, tanto Eva quanto Lola Lis e Carmen Santos, foram conhecidas no Brasil inteiro e até no exterior, caso da Eva Nil, através de fotografia. Porque os filmes mesmo, a distribuição era muito escassa, passava aqui nas cidades vizinhas, alguma coisa no Rio de Janeiro, mas enfim, o grande público conhecia essas atrizes através das revistas. Então eram as fotos feitas em estúdio, principalmente as fotos da Eva Nil, que o pai dela era um grande fotógrafo, o Pedro Comelo, que trabalhou inclusive como fotógrafo de cinema, ele que fotografou os 2 primeiros filmes do Mauro, depois ele acabou fundando, na época chamava uma fábrica de cinema. Uma coisa interessante, em Cataguases, esses anos entre 25 e 30, havia 2 fábricas de cinema, 2 produtoras, a Febo Brasil Filmes, onde estava Humberto Mauro, e a Atlas Sul-América, que era a produtora do Pedro Comelo. Mas o que eu dizia, essas atrizes ficaram famosas pelas fotos, para deixar bem clara a força dessas fotografias junto ao público. O Roberto Marinho, enfim, da TV Globo, o Roberto Marinho, do jornal O Globo, na época, era um fã inconteste da Eva Nil. E isso fica bem claro quando, em 1990, morre quase que simultaneamente, com a defasagem de um mês, se tanto, a Eliana Macedo, que era a grande estrela das chanchadas da Atlântida, que por acaso estudou em Cataguases. A Eliana estudou aqui no Colégio Carmo. Morre a Eliana e, logo depois, a Eva Nil, a Eva Comelo. O Globo deu 10 linhas para a Eliana, 10 linhas, e deu mais de meia página para a Eva Nil. Quer dizer, e a Eva Nil nunca mais, é uma espécie de Greta Garbo, que ela nunca mais filmou, ficava recolhida em Cataguases. O pai dela tinha um estúdio fotográfico, e ela, quando o Pedro Comelo morre, o pai, ela assume o estúdio, e enfim, ela que fazia as fotografias 3x4, as fotografias famosas fotos de ABC, aniversário, batizado e casamento, enfim, virou a função dela. Então, o memorial traz também algumas coisas, objetos de tocador da Carmen Santos, que era a grande atriz portuguesa que depois filmou com o Mauro o último filme dele aqui em Cataguases, e posteriormente no Rio, ela tinha uma produtora, a Brasil Vita Filmes, onde o Mauro trabalhou e dirigiu vários filmes para Carmen Santos.
Essa aventura cinematográfica em Cataguases, como simultaneamente a aventura modernista da Revista Verde, fica uma coisa assim, praticamente sem explicação. Como surgiu isso? O cinema, a literatura, um pouco da curiosidade dos meninos sobre o que estava sendo feito no Brasil de então, principalmente em São Paulo, depois da Semana de Arte 22. Havia um Grêmio Literário Machado de Assis, ótimos professores, e isso incentivou essa curiosidade, e eles acabaram, enfim, fazendo contato com o pessoal de São Paulo, que acaba escrevendo na Verde, Mário Oswald de Andrade, o Carlos Drummond de Andrade, os primeiros poemas praticamente que ele publicou foram na Verde em Cataguases. Então ficou uma coisa meio que sem explicação, como o cinema do Mauro. A iniciação dele foi quando trocou a coleção de selos para uma câmera fotográfica, uma câmera Kodak, que aliás está aqui em Cataguases com a sobrinha dele, com a Estela Mauro. E essa câmera, a partir dessa câmera, ele vai ao estúdio do Comelo, que era o estúdio fotográfico. O Comelo era o italiano que chegou ao Brasil já com quase 50 anos e que tinha várias experiências de fotografia na Itália, ele morou no Egito também, tanto é que Eva Nil, esse Nil é homenagem ao Nilo, ao rio Nilo, que a Eva nasceu no Egito, no Cairo. Com esse ir até o Comelo para aprender como é que revelava as fotos da Kodak dele e tal, eles acabam trocando informações e se interessando. Eles iam quase que toda noite ao cinema, ver os filmes americanos e tal, e consta, uma vez eu perguntei ao Mauro, ele falou, eu acho que aconteceu isso e tal. Consta que um dia, saindo do cinema, eles falaram, puxa, mas a gente pode fazer igual esses americanos. E acabaram fazendo. O Mauro até me falou, que uma vez falou, quando eu perguntei ao seu Pedro, o Pedro Comelo na época tinha 50 anos, o Mauro 30, então ele chamava seu Pedro. Ele falou, quando eu perguntei ao seu Pedro se ele revelava, ele me garantiu que revelava, falei, puxa, então nós vamos fazer um filme. E acabaram fazendo o Valadião Cratera, esse filmezinho. Eu imputo uma importância maior dessa ocorrência cinematográfica em Cataguases a dois comerciantes que simplesmente resolveram bancar o filme. Era um comerciante aqui da Carcacena, um outro que mexia com automóveis, e acaba que o Homero Cortes, que era o outro comerciante da Carcacena, fica amigo do Mauro e resolve, por um milagre desse, bancar cinema. E cinema, o que era o cinema nos anos 20? Era uma coisa meio futurista, né? Fazer cinema, o cara que vendia tecido, o outro vendia automóvel para bancar. Então eu acho que muito do crédito dessa aventura cinematográfica cataguasense, aí, o ciclo de cinema de Cataguases, deve ser dado aos dois comerciantes, Homero Cortes e Agenor de Barros, que era o vendedor de automóvel. O Mauro foi levado ao cinema mais pela curiosidade sobre como acontecia aquele milagre de repente, na tela, estar projetando aquilo. Então, era muito da mecânica. O Mauro ele trabalhava com eletrotécnica, ele trabalhava com eletricidade, ele levou eletrificação rural aqui na região toda, ele trabalhou na Companhia Força e Luz, que hoje é a Energisa, até que depois ele mesmo abriu uma loja uma loja de eletricidade, ele junto com o irmão, com o Chiquinho Mauro, que era o ator dos filmes do início. Foi levado mais pela curiosidade, aos poucos, e um pouco, não havia muito um brilho, um fazer do roteiro, da história. As histórias eram as mais banais possível, tipo, bandido rapta mocinha, o mocinho vai dar umas pancadas no bandido e tudo acaba em beijo, PT saudações. Agora, o importante era como isso era feito, era como o Mauro passava essas imagens. Então, no início, era um cinema muito de estúdio,
poucas cenas de exterior, o que não vai caracterizar a obra do Mauro Maduro, que o ciclo de Cataguases foi um momento de aprendizado, de testar a câmera, testar a iluminação, testar a postura dos atores. O Mauro falava assim, olha, você não pode olhar para a câmera. Eu lembro dele falando, ele falava, tinha um sujeito aqui que... Aí ele trabalhava muito, claro, com não profissionais. Não havia atores. Depois é que ele trouxe alguns atores do Rio, e um câmera fantástico do Rio, que era o Edgar Brasil, que foi um dos maiores iluminadores do cinema brasileiro, que começou também com a máquina fotográfica. Edgar Brasil era um curioso de fotografia, não fotografia de cinema, de fotografia, e trabalhava no Rio com um irmão do Mauro. Quando houve uma cisão do Mauro com o Pedro Comelo, o Mauro precisou de um fotógrafo, porque aí no outro filme ele fotografava uma cena que ele fazia o bandido no Tesouro Perdido, ele fazia o irmão dele, o Chiquinho, estava na câmera. Aí depois, quando o Chiquinho, que era o mocinho, estava em cena, o Mauro que estava na câmera. Então ele estava precisando de um fotógrafo. Quando o irmão dele fala do Edgar Brasil, ele fala, então que vem o Edgar Brasil, e começa a filmar aqui em Cataguases pela primeira vez. E se tornou um grande iluminador. Esse tempo de Cataguases, o ciclo de Cataguases, foi um tempo de aprendizado. E Mauro fazia, então, ele era ator, autor, arauto. Ele era câmera, o roteirista, o ator do filme, o diretor, o músico. O Mauro era músico também, a trilha sonora era dele. Quando o Mauro chega ao Rio de Janeiro nos anos 30, levado pelo Adhemar Gonzaga, ele era efetivamente o homem que mais entendia de cinema no Brasil. Porque ele sabia tudo daquilo, do fazer cinema. Ele sabia as mínimas coisas, né? E não havia quem soubesse tanto como ele sobre esse mistério de fazer cinema. Mistério e mistério. De filmes quase caseiros, né? Porque é engraçado que o Mauro, ao contrário de muitas pessoas, a primeira câmera que ele pega, que era uma Pathé Baby de 9mm, que era uma câmera utilizada na França mais para o negócio que eu até já falei aí do ABC, né? Era para filmar casamento, aniversário de criança e tudo. Era como se fosse hoje o quê? Hoje faz isso com o celular, né? Pouco tempo era com câmera de vídeo, portátil, né? Ele pega essa câmera, em vez de fazer um filme, filmar a família ou qualquer coisa, não, ele já faz um filme de ficção. Primeira coisa, ele faz um filme de ficção, olha que coisa. Ele faz um curta chamado Valadião Cratera, que é um filme de ficção com um roteirinho, entre aspas, boboca lá, feito aqui na Pedreira, em Cataguases, que era o Valadião, que era o bandido, o Cratera, que é muito engraçado. O Mauro falou assim, pô, ele já estava, eu não precisei nem de maquiagem nem nada, ele estava pronto, que era um libanês, que ele tinha o rosto todo furadinho de varíola. Na época era recebido com um certo riso, mas com simpatia, achando que isso não ia dar muito, até quando, de repente, o segundo filme dele, O Tesouro Perdido, ganha o medalhão Cinearte. Aí vem o pessoal do Rio de Janeiro, a revista Cinearte era uma revista conhecida, e vem o Adhemar Gonzaga com Pedro Lima, que era o grande crítico da revista. A Cataguases, poxa, isso foi uma coisa assim, né? Ganhou a Olimpíada, né? Foi uma coisa, todo mundo... E com o correr dos anos, a cidade ficou muito marcada pelo nome de Humberto Mauro. Até hoje, qualquer lugar que você vá, que fala de Cataguases, Humberto Mauro é a Revista Verde. Então foram nomes assim icônicos da cidade. É recebido com orgulho de ter acontecido em Cataguases. Muita gente acha que o Mauro é de Cataguases. Na verdade, o Mauro é de Volta Grande, uma cidade aqui perto. E ele veio para Cataguases com 14 anos, quando o pai dele, o seu Caetano, é transferido, ele trabalhou aqui na Companhia Força e Luz,
enfim, o Mauro vem com 14 e fica até 30 anos aqui, depois vai para o Rio. Nesse início de Cataguases, é um Mauro absolutamente diferente do que a gente vai encontrar na maturidade depois do Rio de Janeiro. Porque no Rio ele faz filmes como Ganga Bruta, que é tido e havido aí como um dos 30 maiores filmes do cinema mundial. Glauber Rocha adorava o Ganga Bruta, enfim. E outros filmes que ele fez, o Argila, Tesouro Perdido. No Rio, Mauro, por exemplo, foi o primeiro cineasta a levar a câmera para fora do estúdio. De certa forma, ele anteviu o neorrealismo italiano, porque antes do neorrealismo, ele filma na favela, ele faz um filme na favela com música até do Noel Rosa, faz Cidade Mulher, são filmes, Favelas Meus Amores, filmes feitos em locações externas, que não era muito comum na época. E depois o Mauro se encontra realmente, aí que é a força do Humberto Mauro, quando ele vai trabalhar no Instituto Nacional de Cinema Educativo a partir de 36, que ele começa a fazer filmes, documentários, mapeando o Brasil profundo. Brasil profundo. Então aquilo e muitas cenas de roça, o que faz com que ele retorne à juventude dele no interior. Tá vendo? Então ele faz vários filmes, vários, são as brasilianas, que ele fazia com roteiro, praticamente, a maior parte com roteiro em cima de música. Então, encadeando a montagem com a melodia das canções. E ele fez quase 300 filmes, curta-metragens aí, mapeando. Aí que eu acho que está o grande Mauro, que é o poeta do campo. A poética dele é muito voltada para esse Brasil. Mais ou menos já quase que no final da vida, ainda não muito, mas já bastante maduro, com volta de quase 70 anos, o grande documentário dele, o grande curta, que é A Velha Fiar, que é uma aula de montagem feita em Volta Grande. E a Velha tem uma característica, uma curiosidade, a Velha era um colega dele do Instituto Nacional de Cinema Educativo. A mosca na velha fiar, estava a mosca no seu lugar. Veio a aranha lhe fazer mal, aranha na mosca, a mosca na velha fiar. A construção, a montagem, a idealização desse memorial partiu da presidente da Fundação, Ormeu Junqueira Botelho, a Mônica Botelho, e nós conversando, falando isso, puxa, mas tem um centro Evanil na estação e não tem o Humberto Mauro, podia fazer alguma coisa do Humberto Mauro. Nesse meio tempo, a então Companhia Forceluz Cataguases Leopoldina, que hoje é Energisa, adquire esse espaço aqui, que é colado à sede da empresa, que está aqui do lado. A ideia era fazer uma homenagem ao Humberto Mauro, então fazer transformar esse prédio num centro cultural, que aconteceu em 2000. O memorial, propriamente dito, partiu de uma ideia da Mônica, quando esteve no Ceará e havia uma exposição sobre o Lampião, que era uma exposição audiovisual com muitas imagens, organizada por um arquiteto chamado André Scarlazari. Então, a Mônica trouxe o André Cataguases, aí nós começamos a conversar, eu fazendo os textos, eu dirigi esses curtas que estão nos monitores disponíveis para o público, e o André montou toda a arquitetura do projeto. Quer dizer, foi tudo muita ideia do André, trocando ideias com a Mônica, naturalmente, mas tudo partiu do André Scarlazari. É um memorial que prima pela imagem, não podia ser diferente se a gente está falando de um cineasta, né? Então a força da imagem é muito grande no memorial, não só de fotos e tal, tem poucos textos, eu selecionei alguns textos meus, mas muito texto de alguns críticos falando, mas bem pouco
sobre a trajetória do Mauro. Privilegiamos a parte mais icônica, né? Os troféus, montou-se uma saletinha, como se fosse um escritório do Mauro, que o Mauro era radioamador. Eu falava com o Brasil inteiro, com os filhos que moravam em Brasília, em São Paulo, no Rio. E toda manhã ele tinha uma estaçãozinha de radioamador lá em Volta Grande. Então tem alguma coisa de radioamador ali, o óculos dele, alguns objetos, como do lado, na parte da Carmen Santos, os objetos de tocador da Carmen Santos, vestido, enfim, objetos de maquiagem, etc, etc, fotos da Carmen Santos. Então foi muito em cima disso.